É assim que nasce o maior podcast do agronegócio brasileiro, porque a nossa estrutura vai aonde o agro acontece, porque nós somos da terra e é aqui que a gente quer estar. Fala, moçada do agro, estamos aqui em mais um podcast muito especial. Hoje nós vamos falar que nem só de sal vive o meu gado, certo? Estamos com dois colegas aqui, que é o Pedro Veiga, né? Hoje que ele trabalha na Nutron Cargill, certo? Gerente global de tecnologia. E a professora Fabiola, né? Inclusive uma das nossas mentores aqui da Fazenda Rentável. Bem-vindos aí ao Agro em Dia, né? Vai ser 1 hora, 2 horas de fala, né? Essa moçada que tá indo pro campo, ou você que é da cidade, né? Que tá querendo entrar na atividade do agro e quer pegar alguns insights, quem é especialista, né? Quem tá começando a atividade. Esse é o foco do Agro em Dia. E hoje nós estamos com uma convidada especial também, que é a Milena. Né? Milena, que é a nossa garota propaganda de todos os negócios do Hub do Agro. E também ela tem o seu podcast que chama... Como é que é, Milena? No Laço, tô chegando aí pra vocês. No Laço, vem com tudo, viu? Aguardem. Ó, agronautas, muito obrigada, Alex, pela disponibilidade. Hoje, o César não pôde estar, mas eu estou aqui com vocês. Sejam todos bem-vindos a mais um episódio. E convido vocês a se inscreverem, ativa o sininho, já deixa tudo aí certinho pra vocês não perderem nenhum episódio, viu? É isso e aí, hoje tá demais. Pega o aviãozinho, encaminha pra todo mundo e compartilha pros amigos, certo? Que hoje é um assunto muito importante, né, na pecuária de corte, que é a questão de nutrição, é um dos pilares de uma fazenda lucrativa, certo? Então vamos começar agora o primeiro bloco, certo? Antes eu queria que vocês falassem o nome de vocês e o @, né, pra moçada seguir vocês aí nas nossas redes sociais e nos canais. Bem-vinda aí, Fabiola. Pode passar teu @. Olá, tudo bem? Primeiro gostaria de agradecer, né, a oportunidade de estar aqui hoje conversando com vocês. Realmente é um tema muito importante. Meu nome é Fabiola Lino. Teu @? Meu @, e para todo mundo, quem quiser me acompanhar lá no Instagram, é Fabiola Lino. Lá eu também posto alguns conteúdos técnicos, então me acompanha lá. Show. E você, Pedro Veiga? Bom, obrigado, antes de mais nada, pelo convite. Um prazer estar aqui Valeu. com vocês. Então é Pedro Veiga, @Pedro Veiga Cargill, lá no Instagram. Top demais. Então vamos lá começar agora, né? Pro público de casa, né? Entender um pouquinho mais da história de vocês. Vamos começar pela Fabiola. Quem é você, Fabiola, na cadeia produtiva do agro? Me conta um pouquinho dessa história até hoje, né? Você que é goiana, do pé rachado mesmo, daqui de Goiás. Como é que você veio parar e virou professora e hoje é uma das principais autoridades da pecuária de corte? Ó, foi pesada agora a responsabilidade aí. Então, eu sou zootecnista, com muito orgulho, né, de formação. Sou daqui de Goiânia, mas eu não tenho família do agro. Minha família, assim, meus pais, eles, quando crianças, moraram em fazenda. E eu vim parar no agronegócio. Eu falo que, na verdade, a zootecnia me escolheu. Porque quando eu fui fazer vestibular, eu resolvi olhar os cursos que tinham disponíveis e eu me encantei quando eu vi a zootecnia e falava assim, produção de alimentos, né, de origem animal, agronegócio. Eu pensei, gente, isso daqui tem grande potencial. Então, dentre as minhas opções de curso, eu coloquei a zootecnia, né? Eu estava concorrendo a uma bolsa na época lá do ProUni e eu fui selecionada para a zootecnia. Então eu falo que ela me escolheu. Foi assim, foi paixão à primeira vista. Foi paixão à primeira vista. E foi assim que eu entrei ali em um curso das agrárias, né? E no agronegócio. E aí durante toda a minha graduação eu vim traçando o caminho, fazendo cursos, mas nunca pensei também em ser professora. Só que eu já tive um direcionamento, talvez ali veio de vocação, né? Toda vez que tinha a aula particulares, às vezes eu ministrava para os meus colegas, fui monitora na graduação, e aí eu também fui professora de informática. Bastante, Ana. Quem é monitora é a nerd da turma, né? Ah, mas eu também ia pro barzinho, gente, eu vou contar também. Hora de estudar, hora de estudar. Na hora de estudar, estudava. Bacana. E aí foi quando eu formei e decidi ir para a pós-graduação. Surgiu uma oportunidade, também não programei ir para a pós-graduação. Apareceu essa oportunidade durante o meu estágio supervisionado, que eu fiz na Embrapa, e eu decidi, vou fazer mestrado. E aí, dentro do mestrado, doutorado, né, comecei a ver a parte de educação, então a parte tanto de docência, né, quanto pesquisa que eu trabalhei. Dentro da zootecnia, quais são os pilares que nós temos aqui?
Nutrição, genética, reprodução, melhorar a parte de gestão de fazendas, instalações, bem-estar. Corrigicultura, né? Esqueci alguma coisa, Pedro? Processamento de alimentos de origem animal. Você também é zootecnista? Também é zootecnista. Isso. Então, entendi. Todas essas... É porque eu vejo assim, né? Eu sou engenheiro civil, né? Quando eu olho assim os profissionais do agro, tem os engenheiros agrônomos, certo? Tem os zootecnistas. Eu acho que tem várias formações, né? Mas eu acho que as 3 principais, mais conhecidas, né? E medicina veterinária. Isso. Então, o foco da zootecnia seria essa parte mais... De produção animal. Esse é o nosso foco. Produção animal. Então, nós atendemos toda essa parte dentro da fazenda de ajudar o produtor a produzir proteína animal e a parte de gestão da fazenda e a parte de indústria, né? Com a parte de qualidade, de processamento dos produtos. Então, tudo relacionado à parte de produção animal, né? O zootecnista, ele faz. Desde genética, alimentação, tudo, né? Tudo. Porque eu fazia agronomia e aí lá eu tinha zootecnia, tinha essas matérias. Isso, exatamente. Tudo isso. Específico, né? Foi, Aí você eu vou me especializar na parte de nutrição. Foi. Aí eu entrei. Aí eu entrei para a parte de nutrição, fui fazer o mestrado, doutorado, e no meio do doutorado surgiu a oportunidade de ser professora. Isso foi em 2015. Né? E eu fiz o processo seletivo, passei. Quantos anos dando aula já? 7 anos, né? Esse ano completam 7 anos. Então já formou algumas turmas já? Já, muitas turmas. Com certeza uns 600 alunos ou mais, né? Bacana. Porque... Então manda um abraço aqui para os teus alunos que estão te assistindo aqui, então, que são gente, bastantes. Abraço aí para todo mundo. Tem muito aluno hoje no mercado já, né? Então, eu tenho muito orgulho deles. Hoje eles atuam em vários locais, fazendas, indústria, tem cargos aí importantes também. Aí, eu tenho grato orgulho de aí todos a professora, eles. você que colou lá na prova lá, ó, mas ela te ajudou que repetiu e passou. De matéria, por favor, manda não fique com raiva um abraço de mim. pra ela aqui, ó, né? Ô, Fabiola, é muito interessante a parte de nutrição, porque assim, todo ser vivo, ele depende do que come pro score, certo? Score corporal. Explica um pouco pra gente por que da nutrição ser tão importante pro gado. Vocês dois, como zootecnista também, vocês têm propriedade para falar disso. Porque nós, como ser humano, sabemos que a gente precisa ir no nutricionista para cuidar, tanto para emagrecer e para ganhar peso, certo? E no animal não é diferente, né? Se eu fosse um boi, eu seria um boi lucrativo. Porque eu abate cedo. Porque eu como pouco e engordo rápido. A Milena já era descarte faz tempo já. Porque ela come quando engorda. Mas talvez uma matriz, né? É verdade. Ela ia ficar mais tempo no rebanho, você não. Você ia frigorífico rápido. É verdade. Tem vantagens e desvantagens aí. Então, Milena, a nutrição animal, assim como é na nutrição humana, é necessária para a sobrevivência, primeiro ponto, né? Certo. Se nós não tivermos aí um animal bem nutrido, a permanência dele, né, aqui na fazenda vai ser bem menor. Então, esse animal, primeiro, ele precisa receber uma alimentação de qualidade para ele sobreviver. E segundo, para poder produzir, né? Porque se a gente quiser produzir carne ou leite, nós precisamos ali ter um ajuste muito bem, né? Muito bem feito dessa alimentação. Entendi. E aí é onde o pessoal realmente erra muito, né? Até o título aqui. Porque às vezes ele acha, vou só largar o animal no pasto, vou comprar um sal ali de qualquer jeito e colocar, e aí tá tudo certo. Se na nossa alimentação não funciona assim, não é? Se a gente não ter lá todos os macros e micros, se não tiver tudo bem ajustado, a gente não consegue bem, tem deficiência, pode ter alguma doença, não consegue se desenvolver. Imagina um animal. É o mesmo princípio. Por isso a importância, né? Então, na real, o zootecnista, ele é igual fosse um nutricionista. Exato. Só que de animais. Exatamente, e isso. Uma coisa que a gente bate muito na tecla aqui na Fazenda Rentável é o seguinte, a parte de nutrição, por ser muito importante, no quesito assim, às vezes ele quer economizar, só que o boi fica mais tempo. Então acaba que essa economia dele, se ele tivesse feito uma nutrição bem feita, o boi saía para abate bem antes na parte de engorda, não é? Isso, benefício, exatamente. Né? Então aí você se especializou nessa área, né? Foi uma área que te encantou, que é a parte de nutrição, dentro de todas as atividades de um zootecnista. E depois, agora eu sei que você também, além de dar aula, você é consultora, né, do agro, inclusive é uma das consultoras das nossas fazendas, até estamos montando um projeto em conjunto com ela. Legal. Ela fez uma imersão, uma capacitação, né, para os nossos agrônomos, porque dentro de uma das nossas empresas, nós temos uma área de tipo assim, escola de ensino, né, para produtores, mais voltada à viabilidade financeira de um negócio, ver a fazenda como um negócio, né, e aí agora a gente está destrinchando e entrando mais a parte técnica do item, né? Mostrar para um fazendeiro que ele não pode olhar a fazenda dele como um rebanho só,
né? São raças diferentes, tipos diferentes, e inclusive a nutrição é um dos fatores que tem que ser diferenciado, não pode ser igual para todos, né? Senão você vai ter a mesma eficiência. Então me conta um pouquinho mais dessa jornada sua empreendedora, né, que você está assumindo agora nesses últimos tempos aí. Então, depois que eu comecei como professora, eu abri um pouco a minha mente para o lado comercial, para o lado do campo, porque como eu saí da faculdade, fui direto para a pós-graduação, né, minha cabeça estava fechada dentro ali da universidade. Foi quando eu vi que eu precisava formar pessoas que iam trabalhar na fazenda, que não iam ficar dentro da faculdade. Eu não queria ser essa professora que ficava só fechada ali e não conhecia o mercado. Só teoria, e não conhecia a prática, não conhecia o mercado. E então eu fui trilhando o caminho em contato com pessoas que estavam no campo, né? Passei a ajudar algumas, às vezes, gratuito mesmo, de acompanhar, pedia para ir na fazenda, né? Para poder aprender. E fui fazendo esse contato com o pessoal que estava no campo. E em um determinado momento, eu resolvi abrir uma empresa de consultoria. Show. A princípio, era para eu poder fazer um credenciamento no sistema FAIC Senar, para ser instrutora do Senar. Ah, sim. Eu cheguei a fazer o credenciamento. Mas então, aí as coisas foram desenvolvendo, foram aparecendo, e aí no meio da pandemia, eu decidi, não, eu quero, né, fazer... Diversificar, sair só de dar aula, né? E aí, nesse momento, eu também já fazia muitas palestras, né, que o pessoal me convidava, e eu já tinha feito curso também, e eu entendi, não, eu quero fazer isso daqui, né? Eu não quero ficar só dentro da sala de aula, e eu vim trilhando um caminho para isso. Então, hoje, eu trabalho dentro tanto da parte de cursos, mentorias, palestras e a parte de consultoria também. Mas eu ainda estou crescendo, né? Dentro da consultoria, porque eu vim trilhando isso ao longo desses anos. Logo mais você vai chamar ela aqui no direct e vai contratar consultoria na sua fazenda, direto com a professora Fabíola. E aquele programa que você lançou aí com as mulheres do agro, como que é? Isso. Então, para você ver como são as coisas, né? Então, foi caminhando tudo para a parte do empreendedorismo. Nós vamos sair da atividade, sabe? Que os homens vão perder... Já estão dominando tudo já, né? Dominaram o mundo. Não vão virar só peão. Entendeu? Vai mesmo. E aí... Mas isso é bom, precisava do toque feminino lá, que tava faltando. Por isso que tá mais bonito, né? Na verdade, é porque sabe que tem um estudo aí que diz que as mulheres estudam mais do que os homens, né? Porque para ela poder entrar no mercado, ela precisa se capacitar, que esse é o primeiro ponto. Então, acaba que ela estuda um pouco mais para ela conseguir entrar, né? E nesse sentido, nós montamos, né? Eu fiz algumas parcerias, né? Com algumas mulheres, com mais 4 mulheres do agro. E nós montamos o Instituto Mulheres de Raça do Agro. Aí isso é novo, foi esse ano. Nós Mulheres de Raça. Mulheres de Raça do Agro. Mas o nosso intuito não é conversar só com as mulheres. Certo. Nós queremos também trazer capacitação para elas, mas nosso intuito é entrar no agronegócio. Então, entendi. Como um todo. É um movimento, né? Trazer toda a parte de capacitação, de formação, de liderança e gestão dentro do agronegócio. Esse é o nosso E lá na Cargill, só complementando, a gente tem um grupo que chama EVA. Elas Vivem o Agro. Aí eu já vi falar. Também Eva. E qual que é o nosso? O nosso é no Laço. No Laço. Hoje 70% do nosso time são mulheres. São mulheres. E o porquê no Laço? Essas mulheres batalhadeiras que abraçam as oportunidades. Boa. Vamos ver, né? Já chega aí pra Então, gente. Mulheres de Raça. Gostei dessa frase. Então, tem já algum canal ou ainda não? Tem, nós temos o Instagram, Mulheres de Raça do Agro. Pode seguir também a gente lá no Instagram. Nós temos um grupo do Telegram, né, que tem mais ou menos umas 300 mulheres participando. Nós vamos colocar o link aqui, ó, de baixo aqui lá no YouTube. Podem acompanhar, né, lá e participar. Entrar lá. E se tiver mulheres de raça, vai lá. E só entra mulher nesse Telegram? Não. Nós não podemos entrar infiltrado? Pode, tem alguns homens lá também. Pode entrar. Né? Mas boa. É porque, assim, o grupo, ele surgiu, Mulheres de Raça do Agro, já tem algum tempo. Foi a Bruna Drummond que criou esse grupo. Porque a intenção era que mulheres se conectassem com outras mulheres para poder divulgar o seu trabalho, para incentivar, fazer uma parceria para poder crescerem juntas, né? E aí, desse grupo, foi que a Bruna resolveu, gente, não vamos ficar só no grupo de mulheres, a gente tem que fazer uma coisa a mais. E aí foi onde nós resolvemos montar essa parceria e criar o Instituto e agora trazer para esse grupo não só essa interação, mas também capacitação, né? Que é o nosso ponto chave legal. A ideia de vocês, Mulheres de Raça, tem alguns tópicos que vocês querem falar
não só da parte técnica, mas também de negócio, entra business? a parte técnica, né? Então, da pecuária de corte, leite, porque nós temos também uma zootecnista que participa conosco. Entra a parte de liderança, de empreendedorismo, né? A parte de gestão, de sucessão familiar, né? A parte de planejamento, jurídico também, financeiro. Então, são todas essas vertentes. Isso, que nós trabalhamos hoje. Isso. Muito bacana. Parabéns, então, pela história da professora Fabíola. Acho que é uma história inspiradora para você que está aí indecisa, né? Que nem ela foi escolher a faculdade de zootecnia olhando as grades, né? Quais são as matérias, né? Matérias não, né? Qual que eram as profissões, né? As ligadas profissões ao agro, né? ligadas ao agro. E aí foi estudar o que era... É que nem eu, né? E meu pai queria que eu fosse engenheiro. E aí... Eu sou meio preguiçoso para fazer matemática. Sou, na real, muito ruim para fazer matemática. E aí eu falei, não, vamos para uma outra que é parecida, que não tem tanto, que é arquitetura, né? Mas eu não passei na arquitetura. Aí eu fiz aí, forçada, engenharia civil, né? Vivei 9 anos e hoje eu tô no agro. Mas eu devia ter feito O meu também foi parecido, viu? Fui fazer direito e fiz agronomia, bem parecido. Verdade, bem, histórias bem... Mas parabéns aí pela sua história, acho que a sua história é inspiradora. E eu, como mulher, também fico muito honrada saber que tem uma professora, assim, uma profissional maravilhosa igual você, Fabíola. Eu tive a oportunidade de fazer um curso com ela de pecuária de corte. Você indica, não? Na hora. Top demais. Então, ela arrasou, tá? Valeu. Obrigada. Então, vamos contar um pouquinho agora, Pedro Veiga, né? Você que também era professor. Fui. Certo? Foi professor? Fui professor. Hoje você é gerente global de tecnologia de uma das maiores empresas do mundo, né? E é uma empresa familiar, não sabia, eu pensei que era uma multinacional. Na minha cabeça... Na verdade ela é multinacional, mas ela é de capital fechado. Pensei que era capital aberto, né? Essa multinacional americana, mas é uma família, né? Família Cargill. Exato. Então conta um pouquinho quem é Pedro Veiga, de onde veio, né? Quantos anos. Manda o teu arroba de novo aqui pra tua moçada, que eu tenho, pelo que eu conversei, eu não conhecia você pessoalmente, mas muitas pessoas já falaram, né? Então você é um cara aí muito conhecido na atividade agro. Parabéns aí. Obrigado. Bom, arroba Pedro Veiga Cargill. Show. Bom, eu sou mineiro, vim de uma família mineira. Minha mãe é de Belo Horizonte, meu pai do sul de Minas, uma cidadezinha chamada Delfinópolis. Delfinópolis. Então eu nasci em Belo Horizonte, BH, e cruzeirense, sofrendo pra caramba, né, nos últimos anos aí, mas não vamos falar disso. Ronaldo vai resolver. Vai, já resolveu. E aos 2 anos de idade eu vim pro interior de Goiás, Catalão, que meu pai ele é engenheiro de Minas. Né? Tava lá ontem. Tava lá ontem? Então meu pai ele foi pra lá trabalhar nas minas de fosfato que tem lá. Sim. Só que o meu pai, a origem dele sempre foi o meio rural. Então, embora ele atuasse como engenheiro de Minas, o hobby dele, que fazia ele feliz, era pecuária, fazenda. Então, toda a vida ele teve fazenda. Então, ao longo da minha infância, da minha adolescência, todo final de semana, férias, era ir para fazenda. Ele foi teu inspirador? Foi meu inspirador. Então, ao longo da vida, eu me inspirei nisso. Aí eu voltei para Belo Horizonte para estudar fazer o segundo grau em Belo Horizonte. E aí, quando chegou o vestibular, eu precisava tomar uma decisão, né? O que eu ia fazer? Eu estava convicto que era pecuária de corte, mas eu tinha dúvida ainda se era veterinária ou zootecnia. Certo. Na verdade, eu nem conhecia zootecnia muito bem. E aí, eu costumo falar que, ao longo da nossa vida, a gente precisa de anjos na nossa vida, né? E eu tive um deles. Meu pai, na época, tinha uma fazenda no Pará, em Conceição do Araguaia. E tem um amigo de São Paulo, que quando ele ia para a fazenda, ele passava por Catalão, dormia lá em casa. E eu estava lá de feriado, alguma coisa assim. Eu estava, acho que no segundo ano, no segundo grau. 16 anos de idade? 17? Por aí. E a gente conversando um dia na janta, ela falou, e aí, você sabe que você vai fazer vestibular? Eu falei, cara, eu tô na dúvida ainda, se é zootecnia, se é veterinária. Eu falei, cara, eu tenho um livro lá que meu filho estudou em Viçosa, vou trazer para você a próxima vez que eu vier aqui. E ele levou, era o catálogo da graduação. Aí quando eu fui folheando o livro, chegou lá zootecnia. Na hora que eu li, falei, puta, é isso aqui que eu quero. Porque a veterinária ela tem muito foco na parte clínica, na parte de sanidade, de saúde, é uma área que eu não gostava muito. E aí eu decidi zootecnia, coloquei na cabeça que era Viçosa, eu sou muito focado. Então, e Viçosa é uma das principais faculdades, né? É, uma das principais faculdades. Então coloquei o foco, eu queria ir para Viçosa e fui, fiz zootecnia lá. E eu segui uma linha um pouco mais acadêmica. Eu terminei a minha faculdade de zootecnia, graduação, entrei no mestrado direto. E aí, igual eu. Do mestrado eu fui pro doutorado. Gostava de estudar mesmo? Gostava. Eu gosto muito da produção, eu gosto de saber o porquê das coisas também. Eu não entra na minha cabeça usar uma coisa só por usar. Eu preciso saber o porquê e a fundo, né? Porquê daquilo. E aí, durante o meu doutorado, surgiu uma oportunidade de eu ir para os Estados Unidos. Eu consegui uma bolsa. E eu fui para a Califórnia na época. Fiquei lá 2 anos na Universidade de Davis, com o professor Bob Sainz. A Fabíola até conhece ele. Está aqui em Goiânia. Vai dar aula na UFG. Ele já aposentou lá e veio passar uma temporada aqui. Adoro o Brasil. Adoro. Já fui casado com a Goiânia, inclusive. Enfim. Ainda por isso. E aí eu fiz o doutorado lá nos Estados Unidos. Voltei para Viçosa.
Lá abriu o teu mindset, muita coisa, porque lá é outra cultura, né? Total, mudou totalmente minha cabeça. E aí eu voltei para Viçosa, teve um concurso lá para ser professor, e eu nunca tinha feito até então. E meu orientador na época falou, faz, você nunca fez um concurso para você ver como é que é. Aí eu fiz, passei. Falei, puta, e agora, né? E aí eu comecei a dar aula, aí depois de Na mesma faculdade que você... Na mesma faculdade que eu formei, Federal de Viçosa. E isso no intervalo de quanto tempo? Você acabou de formar... Formei, fiz um mestrado, doutorado, 2 anos, 1 ano e meio de mestrado, 3 anos de doutorado, 4 anos e meio, mais ou menos, depois de ter formado, né? Você tinha quantos anos, então? Rapaz... Quando tu virou professor? Professor novinho, igual a Fabiola. Comecei novo, porque foi uma coisa atrás da outra, né? E aí, depois de 5 anos dando aula em Viçosa, eu precisava refletir um pouco o que eu queria para o meu futuro, sabe? Certo. E aí eu voltei para os Estados Unidos, fiz um pós-doutorado. Na época eu casei e fui, então já foi uma outra experiência, né? Porque quando eu fui a primeira vez eu estava solteiro. Sim. E eu casei e lá nesses 1 ano e meio que eu fiquei, fui para Iowa, fiquei 1 ano e meio no meu pós-doutorado. Foi lá que eu conheci o pessoal da Cargill, que até então eu não tinha muito contato, conheci um pouco a empresa. Sim. E aí eles me fizeram um convite para trabalhar na Cargill, né? Só que eu era professor concursado e tudo mais. Então foi uma decisão difícil, mas enfim, eu tomei essa decisão. É aquela hora, né? É aquela hora, agora vai ou racha, né? Onde eu quero estar daqui a 5, 10, 15, 30 anos. Foi a avaliação que eu fiz. Coloquei pontos positivos e negativos na balança. E há 9 anos eu saí da universidade, estou na Cargill, na Nutron, atuando com pecuária de corte no Brasil e em outras partes do mundo aí. E eu tenho uma fazendinha também de cria em Itarumã, aqui em Goiás, eu e meu irmão mais velho, nosso pai nos deixou. Então lá que a gente coloca um pouco em prática o que a gente propõe para os nossos clientes, né? Eu acho que é pecuarista também, né? ajuda. Que nem nós aqui, né? Nós também somos produtor e sente na pele todos os problemas do dia a dia. É isso aí. Então, resumidamente, essa é a minha história. Parabéns. Me conta um pouquinho, assim, aproveitando, né? Que você falou que agora você tá 9 anos na área da indústria, né? Porque a Cargill é uma indústria, né? São 7 segmentos, né? Isso. Dá uma explanadinha para nós o que é a Cargill, mais focado depois na Nutron, né? Porque é o departamento que você tá. Só pra turma de casa que tá curioso, às vezes, que nem eu. Né? Porque eu olho a Cargill sempre que eu vejo na estrada, os armazéns, os silos, né? A trade, mas aí tem os outros braços que é um dos maiores, né? Do mundo aí. A Cargill, como você falou no início, é uma empresa familiar até hoje, né? A maior empresa familiar do mundo, tem 157 anos de história. Nossa Senhora. Então ela está baseada em Minneapolis, nos Estados Unidos, e ela atua hoje em mais de 150 países no mundo. E temos 150 mil funcionários no mundo inteiro. Nossa Senhora. E 7 unidades de negócio distintas, né? Desde grãos, frigoríficos, proteína animal, transporte marítimo, produtos e insumos para a indústria alimentícia humana. E a unidade de negócio que eu trabalho, que é nutrição e saúde animal, que a gente atua aí no mundo todo também nessa linha. E no Brasil especificamente, a Cargill tem a Nutron. Ela comprou essa empresa há uns 6 anos atrás, se não me engano. Até então a Nutron era de um fundo holandês chamado Provime. E a Cargill adquiriu o grupo Provime e a Nutron ela foi incorporada na empresa. Recentemente, na parte de pecuária, a gente comprou... Ela já tinha uma empresa de nutrição dentro da... Já, a Cargill já é atuante nesse mercado há muito tempo, só que ela não tinha até então... Ela teve na época da Purina, não sei se vocês vão lembrar, vocês são mais novos. Sim. A Cargill teve um negócio aqui na época da Purina, saiu e aí voltou com a compra da Provime da Nutron. Entendi. E nesse processo a gente adquiriu uma empresa aqui em Goiás, que creio que muita gente conhece, que é a Integral, né, que a gente trouxe dentro para o nosso negócio. Só que hoje todos no nome Nutron. Isso, exatamente, mesmo guarda-chuva. E o que o Pedro faz no dia a dia na empresa? Explica para o pessoal a sua rotina, de como é lá. O que é o diretor global de tecnologia? Bom, minha rotina é atender cliente, basicamente. A minha função é estar junto com o nosso time. Nosso time cresceu muito. Inclusive, eu estava com a turma essa semana aqui em Goiânia. Nosso time hoje, nós somos mais de 120 pessoas com foco exclusivo em pecuária de corte. E o meu foco é estar na linha de frente com esse pessoal, entendendo quais são as demandas dos nossos clientes, o que nós temos de tecnologia a nível global, o que nós podemos aplicar a nível local. A gente sempre fala o seguinte, a gente tem uma capacitação global, mas com aplicação local, né? Então, o que cada cliente tem... Personalizado. Quais são as demandas, quais são as dores desse cliente, o que nós temos de tecnologia, de produto, de solução, de sistema,
para a gente poder atender esse cliente. Então, Legal. eu faço muito essa interface de cliente, empresa. E é a indústria direto ao fazendeiro ou nós estamos falando de confinamentos ou indústrias, né? O que é esse trabalho? Não, nós atuamos muito na parte da produção em si, pecuaristas de fato. Pecuaristas de mesmo. Cria, recria, engorda. Entendi. Nós temos Todo um o market ciclo. share muito forte em confinamento, em Certo. torno de 35% a 40%. Uhum. E nós estamos com um plano estratégico de crescer na área de pasto, que é onde estão as grandes oportunidades aqui do Brasil. Que é o maior país- rebanho, né? Exatamente, que é o maior rebanho. Isso É. aí. E que é o nosso maior problema, que é o tema do nosso podcast hoje, né? Exatamente. Né? Tem muito a calhar, Né? sem dúvida. Eu já ouvi já alguns empresários da atividade, né? Da mesma atividade que a sua, que falam que se pudesse só dobrar, né? Falar assim, o uso, né, da questão animal, do básico, já seria muita coisa, né, para atividade. Eu costumo falar, né? A pecuária brasileira, na média, ainda ela é muito ruim. A gente fala isso, o pecuarista ele assusta, mas é verdade. Se a gente pegar a pecuária brasileira média, ela é muito ruim. Entendi. Temos muitos pecuaristas avançados, que fazem um trabalho muito bacana, mas a gente tem muita gente ainda atrasada. Então, se a gente pegar a média de taxa de desmama, por exemplo, do Brasil, o quilo de bezerro desmamado por vaca, é uma tragédia. Então, a gente tem um espaço muito grande para a gente evoluir. Temos evoluído a passos largos. A nova geração, a terceira geração que estão assumindo as fazendas, a gente estava conversando isso mais cedo, É verdade. vem com uma mentalidade totalmente diferente. A gente tem visto isso no dia a dia. E o mundo está evoluindo muito rápido. Então, quem demorar muito para evoluir vai ficar no meio do É o caminho. famoso crescimento na vertical, né? Que a gente Isso chama. aí, isso aí. E tem que fazer, né? Porque hoje, querendo ou não, a agricultura saiu da frente. Hoje talvez somos os melhores do mundo em questão de produtividade, dúvida. eficiência, né? Tecnologia. E a pecuária de corte ela não pode ficar para trás. Não pode. Né? E eu acho que um dos itens que vocês dois são especialistas é a questão da nutrição. Né? Depois vem manejo, depois vem gestão financeira e etc. Né? Que a gente já falou vários temas aqui, trouxemos turma do mercado financeiro falando hedge, de mercado de opções, que pode fazer a trava das commodities agrícolas, como arroba. Mas acho que voltando lá para a porteira, para dentro da fazenda, né, que é a próxima tópico aqui da nossa fala, é a questão da importância de entender e mostrar para ele, né, para esse fazendeiro, para essa fazendeira, esse pecuarista, que ele tem que investir, né, em nutrição de forma eficiente e eficaz. Sem dúvida. Certo? Para poder colher, né, em curto espaço de tempo, né, um resultado melhor para sua atividade. É isso aí. Fechou? Parabéns. Obrigado. Pedrão, né? Foi um prazer te conhecer, eu não te conhecia ainda pessoalmente. Prazer é tudo meu. Tua história é massa. Eu acho assim, ó, tenho vários mentores, professores, né? E boa parte dos meus professores, mentores, são empreendedores também, né? Que é o Insight, né? Eu acho que a turma que está assistindo nós em casa, que está fazendo faculdade, ou que está no primeiro, começando agora, ou está lá no nono período, tem que ter esse insight também, né? Não é só teoria, você também tem que ir para a prática, e quando tiver a oportunidade de poder empreender ou trabalhar numa empresa que vai te dar a oportunidade de crescer, você tem que se destacar, certo? Porque profissionais do agro tem um monte, mas eficiente e eficaz tem poucos. Muito poucos. Né? Estamos sentindo isso na pele todo dia. Então, parabéns. Esse primeiro momento a gente já conheceu um pouco da história de vocês e agora chegou a nossa hora de tomar um café. E vai tocar a vinheta, né, do café. Nós vamos entrar no segundo bloco já conversando mais de parte técnicas, né? Então vamos tomar um café e você aí de casa também busca seu café. Isso aí, roda a vinheta do café aí, ô produtor. Bora, moçada, vamos pro segundo bloco, né? Vamos falar do que interessa para o pecuarista de corte. Hoje o nosso tema, já falamos no começo, não só de sal vive o meu gado, né? Tem uns que nem sal colocam, né? O animal é 100% extrativismo, joga lá o animal né? E deixa ele se virar. Vocês já viram a tal da solta? Conhece? Já. Eu voltei agora do Maranhão, né? Lá não tem nem pasto, né? Algumas fazendas, né? Nem cerca tem. E aí faz a solta. Eles pegam um gado e jogam ele num cerrado. E deixa virar onça. Né? E eles ficam no meio da pista e vai indo e o bicho tem que ir pelo feeling, sei lá, pelo cheiro pra achar comida, né? E não sei como é que é, aí eles têm uma vaca que coloca um sino, né? Que ela é a que lidera. Onde ouviu o sino é onde tá os gados, entendeu? Pra tu ver o que é o Brasil. É o que você falou antes aí nos nossos bastidores, certo? Mas vamos falar de um tema aqui muito importante pra turma nossa. A pecuária de alta performance, né? Quanto à nutrição animal é responsável pelo resultado final disso. Vamos ouvir a tua opinião, Pedro, sobre isso aí.
Cara, a nutrição ela vai ser um grande definidor de todo o resultado, né? Porque para um animal desempenhar bem, ele precisa de nutrientes. Então, a nutrição, sem dúvida nenhuma, ela é um dos pilares. A gente sempre fala que a nutrição animal é um tripé, né? Nutrição, genética e sanidade. E a nutrição tem uma contribuição muito grande nesse processo, porque o animal bem nutrido, ele vai produzir bem, ele vai ser saudável, ele vai entregar um produto de qualidade. Então, a nutrição ela tem uma contribuição muito grande, talvez a maior contribuição, pensando aí numa produção animal eficiente hoje nos dias Na hora de hoje. de formular uma dieta, como que vocês fazem? Vocês olham o quê? Logística dos insumos que vocês vão usar, vocês olham o final, né? Para que quer aquela dieta, né? Na verdade, inclusive, antes de vir para cá, eu estava trabalhando justamente nisso. A gente tem um cliente ali no Distrito Federal, próximo a Brasília. A gente estava discutindo, definindo o que a gente ia trabalhar esse ano em termos de dieta. Para mim, o principal definidor chama-se lucro. Qual a dieta que vai entregar o melhor resultado financeiro para o cliente? E o que tem disponível naquela região. Sem dúvida. Porque senão o frete inviabiliza. Exatamente. Se você faz uma dieta aqui que você tem a base de insumos próximo, milho, DDG e vários outros, chega lá num tal lugar, né, no Pará, em outros lugares, não tem aqueles insumos. Exato. Então você tem que levar em conta, sem dúvida. Então quais são os ingredientes disponíveis na região, qual o custo, a parte, qual o valor nutricional. Então na Nutrona Caju a gente tem um laboratório, a gente dedica muito esforço nisso. Conhecer a fundo o que cada ingrediente entrega de nutrientes, isso faz total diferença. Porque tem muita gente por aí formulando dieta usando valores médios, né? E a gente sabe muito bem que nos dias de hoje, como a margem está cada vez mais apertada, a gente precisa ter uma nutrição de precisão, né? Então a gente precisa conhecer a fundo o que cada ingrediente entrega de nutriente para a gente poder chegar na melhor solução. E quando a gente fala de dieta, a gente fala de quais ingredientes mais ou menos assim? Proteínados, volumoso, o que é no geral? Na verdade são os alimentos para animal confinado, né? São animais volumosos, né? Silagens, feno, etc. E tem os concentrados proteicos, concentrados energéticos e a parte mineral e vitamínica, né? Então são esses os principais componentes. Então vai da finalidade. Quero para engorda, essa é uma dieta específica. Quero para crescimento, é outra. Isso. É igual comida para bicho, né? Para cachorro, né? Exatamente. Cada raça, cada idade é uma comida diferente. Isso aí. É uma nutrição específica. Exato. E aí juntando a nutrição, genética e sanidade. Porque se o animal estiver doente, também não vai comer e não vai ter a produtividade. E uma água de boa qualidade. Eu ia até falar isso aqui no meio. A questão da água, ela entra na nutrição. Isso aí. Ele faz parte. Sem dúvida. E ter uma água de qualidade, um volume muito bom, etc. Isso. E o nosso saudoso Renato Dib, né, Fabíola, que nos deixou aí há pouco tempo, Conheci ele. Foi um dos caras que mais trouxe essa importância da água de qualidade, né? Isso. Então, ele tinha uma frase que ele sempre falava, né? Que o animal tem que ter aquela água que você tem coragem de beber, né? Exato. E até tinha um desafio, né, da caneca no bebedouro, né? Se a água não tiver, você não tem coragem de beber ela, por que o animal tem que tomar, né? E a mesma pergunta para você, Fabíola, né? Dentro do peso, né, da questão da nutrição animal, o que ele reflete no resultado final? O Pedro aí, ele já falou muito bem, né? Tem uma grande porcentagem aí do resultado. Porque, como ele disse, o animal precisa estar saudável para ele poder produzir, né? E também a nutrição, ela vai ser determinante, né? No ganho de peso aqui na pecuária de corte, que é o que a gente trabalha. Ou, no caso, o pessoal lá do leite, né? Na produção de leite também. Uma coisa que o Pedro falou aqui, que é bastante interessante, que o pessoal, às vezes, comete muito erro de usar média, né, Pedro? Ao invés de analisar os alimentos, eu sempre falo muito isso, né? Até eu ensino meus alunos a não usar média, a mandar coletar a amostra dos alimentos e enviar para o laboratório. Certo. E o pessoal faz isso também no pasto, né? Porque vai definir suplementação, tudo, eles não definem em função da qualidade do capim. Por quê? Porque o pessoal, às vezes, não quer ir lá no pasto coletar a amostra. Eu já fiz coleta de pasto para poder mandar para o laboratório de cliente para fazer justamente determinar qual é o suplemento que ia utilizar. E aí tinha um pasto aqui que tinha um determinado capim que estava com 7% de proteína e tinha outro com 12%. É lógico que o suplemento, né, Pedro, vai ser diferente para esses dois que nem funciona na agricultura, né? Isso, exatamente. Cada tipo de solo um é mais eficiente que o outro, isso. etc. E aí você tem que fazer uma agricultura de precisão. E quanto mais você tem a análise, o valor exato daquele local, mais você vai ser assertivo, né, na sua suplementação e tudo. Então, eu vejo que isso daí também o pessoal erra bastante. E aí, você citou o exemplo do capim. O capim é legal também, o pessoal de casa, não sei se sabe, mas cada espécie tem uma diferença de... O pessoal pensa que não, só porque clima, né, aquele capim é melhor naquele clima, não. Na parte... Produtiva também, né? As espécies são diferentes, né?
Isso, questão de produção e de qualidade, né? Então muda. Por isso que ele até brincou aqui mais do antropólogo, né? Que é igual, não é igual. Porque cada capim é de acordo com o local que ele está. Então, com a adubação que você realizou, né? Com o solo, com a qualidade daquele solo também. Então, a gente tem bastante diferença nisso daí. Então, a nutrição não é só o sal, né? É tudo. E aí entra o capim também. O sal seria o básico de uma nutrição? Na verdade, assim, o básico, na verdade, é o capim, né? Quando a gente fala de nutrição... O básico é o capim. A gente tem que lembrar que o Brasil é um país tropical e que sustenta a nossa pecuária, chama-se pasto. E nós tratamos muito mal o pasto. Então, quando a gente fala de nutrição, na verdade, a conversa ela tem que começar com o solo. É verdade. Que é o que sustenta todo o sistema, o solo. É verdade. E diferentemente da agricultura, quando o cara é agricultor profissional, agricultura de precisão, o cara conhece a fundo o que cada talhão dele exige de nutrientes. E no pasto a gente não tem esse mesmo approach, né? Por que numa fazenda, aproveitando falando disso aqui? É verdade, né? Se tu olhar no propósito, começa no solo, começa no capim, que é o principal comida do animal. Isso. O outro eu acredito que seja um complementar do que falta que o capim não entrega, certo? Isso aí. Por que numa fazenda pode ter a possibilidade de ter vários tipos de capim, sendo, tipo assim, a mesma topografia, a mesma região? Por que nós temos essa diversidade numa fazenda grande, por exemplo, de 500 hectares para cima de pecuária? Então, cada capim ele se aplica a uma determinada situação, né? A gente sempre fala que não existe um capim milagroso, um capim que vai funcionar em todas as situações. Então, por exemplo, se eu tenho uma área que é susceptível à inundação, existem espécies forrageiras que são mais tolerantes ao encharcamento, então eu vou usar aquela espécie ali. Se eu estou numa área de morro... Tipo de dictioneira, né? O dictioneiro, o midico, exatamente. Se eu estou numa área de morro, eu tenho que usar uma espécie que ela vai cobrir melhor a área e vai reduzir a incidência de erosão. Se eu usar uma espécie cespitosa, eu deixo o solo coberto, aumenta a chance de erosão. Então, cada capim são se fatores aplica, que vão olhar. Por isso que numa fazenda nós temos várias diversidades, né, de capim. Exatamente. E quando nós vamos pegar uma fazenda que já está formada, digamos, antes de comprar o rebanho, nós vamos ter que fazer essa análise do capim. Para você fazer o balanceamento da dieta. Seria isso? Na verdade, assim, a gente precisa, primeira coisa, a gente precisa se preocupar em balancear. O maior problema que eu enxergo hoje da pecuária a pasto brasileira é o descasamento entre oferta e demanda de comida. Certo. Quando a gente fala comida, é pasto. Né, usando o termo técnico, é entre taxa de lotação e capacidade de suporte. Ou seja, quantos animais que eu tenho na minha fazenda, quanto de capim que eu preciso produzir para sustentar aquilo ali. Então, a gente faz, tecnicamente, um planejamento forrageiro. É um processo que a gente adota, com todo um respaldo técnico, evidentemente, para a gente poder justamente saber, ao longo do ano, de acordo com a espécie forrageira, fertilidade do solo, perfil pluviométrico da fazenda, etc., quanto que ela pode produzir de comida. Essa produção é factível com o rebanho que eu tenho? Infelizmente, a grande maioria dos pecuaristas não tem essa preocupação e não fazem essa análise. Eu acho que nem tem ciência desse negócio. Assim, a gente está falando, a geração mais nova, sim, porque ela tem percebido que precisa mudar. Né? Se a gente roda por aí, o cenário, a maioria dos pastos, infelizmente, são pastos degradados. Quando você vê um pasto bonito, você para o carro e tira foto, porque não é regra, é exceção. Né? Então, é verdade. A gente precisa evoluir muito nesse quesito. E aí, Pedro, o pessoal, porque muita gente, quando fala em pecuária a pasto, pensa que a solução vai ser o suplemento, né? Então, às vezes, ele não faz esse planejamento, ele não tem uma quantidade de capim para atender a demanda dele, e ele já pensa, não, vou comprar algum suplemento que vai resolver, mas o pasto, né, o capim é a base da alimentação. Então, se você não tem capim disponível, não é o suplemento, porque o próprio nome diz, né? É suplemento, é para complementar aquilo que está faltando. Então, assim, se você não tem o básico, né, o alimento básico, que é o capim, não vai ser o suplemento a sua solução. Então, a turma aí da zootecnia, orientação, antes de começar a atividade, é a gente fazer um planejamento primeiro da fazenda, que é um planejamento forrageiro, certo? Isso. Para identificar as forrageiras que tem e o que nós temos que fazer para melhorar elas, em questão de adubação. Estratégias, né? Na verdade, por exemplo, lá na Nutron, um serviço que a gente faz muito é casado. A gente chama de levantamento estrutural, que é o que você está falando, é um diagnóstico da fazenda. O que ela tem de área, como é que ela está dividida em espécie forrageira, pasto, tamanho de pasto, estrutura de água, coxa, etc. Certo. Com base nisso, aí infraestrutura. Infraestrutura. Com base nisso, a gente propõe mudanças de acordo com o plano do pecuarista e tudo mais. Só que tem que vir casado o planejamento forrageiro. Porque a base é o capim, é o pasto. Né? E esse planejamento forrageiro, ele passa também, uma coisa que a gente tem que falar bastante, que a gente tem discutido muito recentemente, é solo. Que hoje na pecuária a discussão da sustentabilidade está muito forte. Né? E os solos, quando eles não são bem cuidados, ou seja, tem um solo de baixa fertilidade, ácido, que não
passou pelo processo de correção e tudo mais, ele não sustenta um crescimento da forragem. Então, eu não tenho captação de carbono no solo. Entendi. E hoje em dia a gente tem que falar disso em pecuária, porque a pecuária ela está como um patinho feio da história, e a gente precisa mudar. A pecuária, na verdade, ela faz parte da solução. Entendi. Uma pecuária bem feita, ela é sustentável. Agora, uma pecuária mal feita, ela não é sustentável. Isso tem que ficar bem claro. Isso é verdade. O marketing tem que ser agora positivo e levar essas informações, Sem né? dúvida. É por isso que o Agro Dia tá aí no ar, né? Mostrando para vocês. Outra coisa também que a gente fala, que é a questão da tecnologia, né? Nós sabemos aí, acabamos de chegar da Tecno Show semana passada, né? Que nós estava lá. E lá se fala muito, né? Que dentro de um grão de soja, de uma semente de soja, tem mais tecnologia que um smartphone. Essa tecnologia também está sendo aplicada na questão da nutrição na suplementação? Tem sim, tem sido aplicado. Eu acho que é por isso que até o teu cargo é sobre isso, né? Não eu na lado de tecnologia, mas é pensando aqui em novas soluções, de novos produtos, para poder aumentar a eficiência desses animais em conjunto, em 90% do capim. Sem dúvida, a tecnologia ela tá aí, a adoção dela talvez não é na mesma velocidade que a agricultura, por exemplo, mas a gente tem muita tecnologia assim, de produto em si, o produto, aditivos, etc., e de processos também. Processos, né? E ferramentas digitais, inclusive, para a gente poder avançar nessa questão. Que é mensurar, né? Por exemplo, eu tenho várias fazendas aqui que mexem com intensificação, certo? Aí você coloca um pasto menor, né? E coloca uma quantidade maior de animais. E normalmente com um sistema de rotacionamento, né? Porque respeitando aí, eu acho que isso deve ser matéria lá quando você dava aula, né? A Fabíola fala isso toda hora, concordo. Que é a altura, né? Entrada e saída, você respeitar, porque senão você também degrada o teu capim, mesmo que você adube ele, mas se não fizer um manejo de forma correta, o animal vai comer até o talo, né? E precisa fazer isso. Então, quando você coloca implementando projetos assim, intensivos, e aí você vê dentro das fazendas uma área que não tinha antigamente, que são as próprias fábricas de rações, né? E não é complexo, não é aquele moedor, né, que você faz. São só baias que você compra produtos a granéis, que tem disponível, né, na região, e aí você compra de empresas como a sua, certo? Os núcleos, os produtos prêmios, faz a mistura num vagão misturador, que já serve para levar, né? E lá ele coloca no coxo, desde na época que, digamos que na época de chuva, né? Que nós temos pasto em oferta maior. Mas desde lá você já começa a dar uma suplementação e conforme vai diminuindo a oferta de pasto, certo? Você vai aumentando essa suplementação, que no final do ano, no final do ciclo, você faz uma média do ano agrícola. Exato. Certo? Então esse também é uma tecnologia que cada vez mais esses novos pecuaristas estão utilizando, certo? Isso tudo é tecnologia, né, Alex? É porque quando a gente fala de tecnologia, o pessoal lembra lá da agricultura, daquelas máquinas, né? Que é tudo sofisticado e cada talhão da terra tem ali uma adubação diferente. E a gente esquece que a tecnologia está no nosso dia a dia, lá dentro dos confinamentos, né? Nos chips, lá dentro dos próprios produtos que o Pedro citou aí da alimentação. Então, na verdade, nós temos tecnologia em tudo, né? A gestão da fazenda, na pesagem, né? As balanças, brinco eletrônico. Então, a gente tem muita tecnologia, só que ela não é aquela tecnologia que a gente pensa quando olha lá para a agricultura, que talvez não, ela está um pouco à frente ainda, né? Se a gente for considerar da pecuária, mas por adesão, penso eu também, né? Exatamente, eu falo assim, tem muita tecnologia que ela já está pronta, ela precisa ser aplicada. Isso. E a gente vive um mundo aí que todo mundo está buscando uma tecnologia disruptiva, alguma coisa. Tudo bem, faz parte do jogo. Mas fazer o básico já... Fazer o básico bem feito. E é isso que eu comecei a falar, né? Arroz com feijão bem feito. Que adubação... Jogar uma ureia lá, porque... Dividir um passo grande em 4 passos menores, colocar água, coxo, isso é tecnologia básica, mas que faz diferença. E olhando assim para a época da faculdade de vocês, a evolução de lá para cá dessas tecnologias para nutrição, para pecuária no geral, como que vocês olham isso? Você acha que foi grande? Se foi algum tempo atrás, vocês acham que deu um boom? E a longo prazo, vocês veem que a gente tem um potencial? Conta um pouco sobre a evolução, o que vocês têm de perspectiva aí? Eu enxergo que evoluiu muito, sim, nos últimos anos. O que eu aprendi na faculdade, que o mundo está hoje, são mundos totalmente diferentes. E quem vai formar daqui uns anos também vai ser a velocidade, ela é exponencial, né? O mundo VUCA aí que a gente fala. Então, assim, mudou muito a velocidade do conhecimento. O acesso ao conhecimento hoje é
Muito mais fácil, né? Muito mais fácil, então vai continuar evoluindo sem dúvida. Ah, com certeza. Quando eu estudava, eu não tinha a internet, né, assim, para poder fazer pesquisa. Eu tinha que ir na biblioteca e pegar um livro, né? E hoje não, os alunos têm aí disponível conhecimento o tempo inteiro, em vários locais diferentes, né? Vamos falar de potencial de área também, que é uma área que eu também estudo bastante, que hoje o Brasil tem mais de 160 milhões de hectares de pasto, certo? Boa parte são pastos degradados, né? E talvez nunca um gado pisou lá em cima. Tem lugares que nunca pisou, foi feito só para abertura de área, né? E essas áreas estão degradadas. A gente sabe que nós somos um dos maiores produtores de carnes do mundo. Não sei se é o primeiro, se é o segundo. Segundo. O maior é onde você fez o teu capacitação. Se a gente conseguir fazer o básico, que seria essa, dividir o pasto em 4, colocar água e sal, né? Mas colocar uma nutrição melhor, em curto espaço de tempo, a gente pode ser o maior do mundo. Com certeza. Mas só lembrando que exportação a gente é o maior, o maior né? exportador. Porque eles consomem para eles mesmos, por isso? Os Estados Unidos é maior e eles consomem boa parte da sua produção? Isso, exatamente. Entendi. Isso aí. E a nossa carne é mais competitiva também no mercado mundial, né? Então isso ajuda a gente... Por conta do custo de produção? Custo de produção. Lá eles não só pelo custo, pela imagem que a carne tem no mercado. Isso tem que ficar claro também. Que a carne brasileira, a imagem dela no mercado é uma carne commodity, né? Não é uma carne com um diferencial de qualidade, qualitativo. Então isso tem um impacto no preço também. Então se você acha que a gente conseguir aumentar aí a qualidade da carne, a gente consegue aumentar o preço do valor agregado do negócio? Eu acho que a gente já está passando, acho que a gente já chegou num momento assim, de tecnologias de produção, elas já estão consolidadas. Então assim, aumentar a produção, basta o cara querer fazer. Obviamente que ele precisa ter um plano de gestão, é um trabalho muito bacana que vocês fazem aqui, né, da Fazenda Rentável. Então, assim, ele tem que ter um plano claro de onde ele está, para onde ele quer chegar. Então, isso está dominado. Certo. Agora, a gente já está numa fase da qualidade. Eu acho que passou aquele momento de, o Brasil, ele produz quantidade, sim, mas a demanda por qualidade ela é muito grande, ela é gigantesca, na verdade. Falta carne de qualidade no Brasil. Entendi. Né? Então, a gente estava até conversando com um cliente ontem, um pecuarista. Ele produz uma carne de altíssima qualidade e assim, não tem carne no mercado para esse nicho, né? Então, e se ele conseguir fazer isso, ele é melhor remunerado? Sem dúvida. Ele vai ter um investimento mais alto, porque ele tem que investir mais para produzir uma carne de uma qualidade superior, mas ele vai receber bem mais por isso também, né? Investir em genética também, né, Pedro? Sem que dúvida. É um ponto que a gente perde um pouco ainda, né? Pensando na qualidade genética dos nossos animais. Exato. Então vamos lá. Vou pedir a opinião de vocês aqui rapidinho. Entre um Nelore prêmio, né? Nelore, esse melhorado que tem agora, e o Angus, se fosse para vocês fazer um churrasco agora, qual que você preferia? Loucona essa justa, hein? A gente pode pular essa pergunta? Faz o cruzamento. Cruza os dois. Boa. Cruza os dois. Faz usa um o meio F1. sangue, é isso aí. Os dois juntos. Né? Faz um F1 a gente come. E questão de preço no mercado? Mas a questão, acho que também é por conta da cultura, né? Eu acho que o gado Nelore é um gado mais comum, né? Porque por conta das... Um gado que sustenta mais, acho. Na verdade, sim, tem que deixar bem claro que a pecuária brasileira chegou onde chegou por causa do Nelore. Ele é muito importante, né, para a nossa produção. A gente não pode... Eu falo assim, não dá para ficar comparando raça. Cada raça tem as suas particularidades. Então, a vaca no Brasil vai continuar sendo vaca Nelore. É a vaca que vai andar nos pastos, é a vaca que resiste ao calor, a parasita, etc. Agora, quando eu cruzo com raças taurinas ou Angus, eu trago complementariedade, heterose que a gente fala, ou seja, eu reduzo o ciclo produtivo, eu vou produzir uma carne de melhor qualidade, mais macia, mais marmorizada e tudo mais. A gente tem que explorar o que cada raça tem de bom, né? Fazer um mix. Fazer um mix. Um mix das duas. E aí, Milena, vai lá, vai pra essa quarta pergunta que eu vou deixar contigo. Bora. Então, bora. Deixa eu só fazer uma perguntinha rapidão aqui para eles. Eu queria ter um interesse em saber, assim, questão de tempo. Negócio de raça, você escolher bem uma raça define também a quantidade de tempo que você vai entregar o produto, né? Isso também entra na parte zootécnica, né? Explica um pouco pra gente como que tem essa... Na hora da escolha da raça, como que eu tenho que... Quais são os critérios? Os critérios para definir o produto final, como que é? Conta pra gente. Na verdade, assim, a gente precisa definir qual raça que nós vamos utilizar, não só pensando na raça em si, mas um conjunto, né, Pedro? Qual mercado eu quero realmente atender. A questão de... Eu tenho que entender que, por exemplo, se eu escolho uma raça de origem europeia, eu tenho uma exigência nutricional maior, eu vou ter que ter um custo ali também para manter esse animal, ter condições de fornecer uma nutrição de qualidade para ele, porque, a nutrição, de novo, se você não fornece a nutrição adequada, esse animal não vai expressar o potencial genético dele.
Entendi. Então não adianta nada uma fazenda. Ah, não, eu quero produzir Angus, né? Vou fazer o F1 que seja lá, cruzamento, e eu não... Só que se você pegar esse animal e você colocar num pasto, ele não vai desenvolver se você não tiver uma alimentação muito boa. Então você tem que levar em consideração toda essa estrutura da fazenda, a capacidade de investimento da fazenda, né? Com a questão da nutrição, com tudo isso para você decidir, entender, né? Qual é o animal que eu quero lá na fazenda. Beleza, vou botar um Wagyu, né? Que é famoso aí. Isso. Mas será que é simples produzir um Wagyu? Né? Quais são as especificações, né? É definir o sistema produtivo, exatamente, que você vai colocar os animais. Se hoje a tecnologia de nutrição vai além do sal, vocês contam pra gente, na prática, o que tem de novidade no mercado e o que tá fazendo diferença no bolso do produtor. Bom, hoje faz diferença, a gente, assim, o mercado hoje está muito dinâmico, né? Muito dinâmico. Então, hoje o que está mandando o mercado é o boi China. Não tem como a gente falar de pecuária e não falar desse boi China. Fala para a moçada da cidade o que é um boi China. O boi China é o seguinte, para exportar para a China, esse animal tem que ter 30 meses de idade no máximo, ou 4 dentes, né? Porque a China ela tem essa exigência. Então, estava até conversando com os colegas ontem, quem não produz esse boi China hoje, ele tem que vender esse boi no mercado interno, ele está num mercado que é briga de foice. E o cara que produz boi China, não. Hoje recebe um diferencial por arroba muito interessante se o boi dele for elegível para a China, ou seja, animal de menos de 30 meses. E para chegar nisso? E para chegar nisso, fazendo um arroz com feijão bem feito, chega. Mas tem muito boi ainda acima de 30 meses, porque não faz o arroz com feijão bem feito. Então, o que tem de novidade em nutrição? Para mim, a novidade é fazer o básico bem feito. É cuidar de solo, cuidar de manejo de pasto. Nota aí, fazer o básico bem feito. Seja uma frase. Isso aí. E, obviamente, com um plano nutricional adequado para a realidade de cada cliente, né? Então, agora, tem muita tecnologia? Tem aditivos, né? Vários aditivos aí que a gente tem estudado, que a gente tem utilizado. Mas, para mim, ainda estamos na fase de fazer o básico bem feito. Obviamente, tem pecuaristas que estão já avançados na escala tecnológica que a gente já fala, entra né? inseminação antecipada das novilhas. Isso, precoce. Mamando em um curto espaço de tempo. Isso, né? isso já aí. colocando uma comida na boca dele já cedinho. Isso aí. Né? E vários outros fatores que fazem com que você consiga chegar num animal de 30 meses no peso ideal. E qual que seria o peso ideal para esse animal? Se for um 20, macho... 22 arrobas, macho. Isso aí. Aí ele tá pronto para... Tá pronto para abate. Fechou. Agora vamos para mais uma coisa, né? A evolução real sentida nessa cadeia. Se vocês pensarem que mudou na dieta do gado da época que vocês estudavam e para agora. Você já até falou bastante disso, né? Mas antigamente, como é que se fazia? Era 5 anos, 6 anos, uma média de uma pecuária de corte, de ciclo completo? 5, 6 anos. Idade de abate. Demorava muito tempo. Se a gente pegar o perfil, por exemplo, de dieta de confinamento, mudou totalmente, né? Quando eu estudei, era dieta de alto volumoso. Alto volumoso. Alto volumoso, muita silagem e tal, e a quantidade limitada de ração. Hoje já mudou totalmente. Hoje a gente está falando de dieta sem volumoso. Né? Então, assim, a gente evoluiu na dieta sem volumoso, uma dieta de alto concentrado. O que é uma dieta de alto concentrado? Né? Maior proporção de grãos na dieta, isso requer um cuidado maior. Inclusive, isso que levou à evolução do confinamento. Certo. Tá, mas por que nós temos uma dieta de alto volumoso para uma de alto concentrado? Porque a que dá mais dinheiro é de alto concentrado. Entendi. Uma dieta que o animal come menos, ganha mais peso, atinge o peso de abate mais cedo, facilita a logística, a operação do confinamento, principalmente medida que ele ganha escala. E a gente já está numa fase de dieta sem volumoso. Até pouco tempo atrás, dieta sem volumoso era algo meio que até impensável para animal ruminante, como é o boi, né? Que tem um rumo e tal. Sim. Só que a gente já tem hoje, dentro do nosso negócio, na Nutron, por exemplo, a gente já atinge 2.200.000 animais confinados hoje no Brasil. Sim. 40% desse volume já é dieta sem volumoso. É algo que até 5 anos atrás era impensável. Então isso é um dos insights que já mudou na época. Com certeza. Eu não tive isso, eu não estudei isso, porque não tinha. E eu formei em 2011, né? Então ainda não tinha uma dieta sem volumoso. Realmente todas tinham volumoso? Todas. Todas tinham. O que eu fiz também tinha volumoso. Agora vocês falando, como assim? Não, mas ainda existe a tradicional, né, Pedro? O normal ainda isso, a tradicional é com. Sim. Mas dá um exemplo, nós temos, é o que a gente estava falando mais cedo, né? A geração nova, um cliente nosso do Mato Grosso, cara super empreendedor, tem pecuária e agricultura, ganhando muito dinheiro com soja, milho, fala, cara, eu não vou produzir volumoso. Toda terra que eu tiver, eu vou produzir soja. Só que eu não quero deixar de confinar boi que eu gosto. Certo. Então eu preciso de uma solução, de uma dieta que eu não precise destinar 1 hectare sequer para produzir volumoso.
Entendi. Beleza, essa é a demanda, nós temos que entregar alguma solução. Então vou trocar o arroz da minha dieta por batata. Ou carne, melhor. Ou carne. Isso aí. Mas a questão da sem volumoso é justamente, não é a mesma coisa da raça, não é, vou fazer sem volumoso. É quando você não tem disponibilidade para comprar volumoso, para produzir o volumoso na fazenda, né, maquinário para fazer essa mistura, né, para distribuição. Então, nesses casos, é que normalmente o cliente ele acaba, né, buscando uma solução para ele conseguir confinar o animal sem o volumoso. Então, não é assim, todo mundo vai fazer sem volumoso. Ainda tem a tradicional. Então, a gente tem essas possibilidades, né, Pedro, estratégias para aquele produtor que ele precisa confinar e ele não tem ali essa opção do volumoso. Uma pergunta de contraponto que vocês estão falando. Por exemplo, beleza, não tem volumoso, certo? Vamos para a dieta total de grãos, né, junto com a suplementação. Mas agora, o grão com essa loucura de preço. E eu não planto 1 hectare de grão, eu não faço silagem na minha fazenda, aí vem um outro contraponto. Sem dúvida, Isso. sem dúvida. Né? Que é o Você custo. fica exposto. Você Isso. fica Né? exposto. Hoje um preço de Fica. saco de milho, 75, 80, chegou até a R$100, isso afeta demais todo o planejamento que você fez lá pro teu cliente Com de 1.500 certeza. cabeça, Totalmente. né? Que faz recria e engorda, que no final vai ficar 120 dias confinado, né? É. E não estava esperado, né? Não tinha ainda consciência de fazer o hedge financeiro, de fazer uma compra antecipada desse grão. É né? o que a Fábio falou. Para toda estratégia, você tem que ter muito claro a sua análise SWOT. SWOT. Onde que estão os riscos, onde estão as oportunidades, Isso os aí. pontos fortes e os pontos fracos. É. Decidir trabalhar sem volumoso, me expõe um risco? Expõe. Sem dúvida. O milho bate R$100, e aí, o que eu vou fazer? Tem alternativa? Tem. Vamos buscar algum subproduto mais barato, vamos tentar encurtar o tempo de engorda, enfim, você tem que buscar alguma solução, mas que você fica mais exposto ao mercado. E aí é onde entra o planejamento, né? Porque E pode mudar. Pode mudar. Se você tem planejamento, já tá difícil, porque existe a possibilidade de não dar certo. Imagina quem não tem, né? E acho que até um dos motivos, né, que a gente estava falando, ainda ter gente que não consegue abater animais de forma precoce, também falta muito essa questão do planejamento, né? Aí espera agora, a gente está entrando na época seca do ano. Tem gente que ainda já não tem pasto, já tá... Agora, né? Agora. Ou por isso que Imagina, é muito quando chegar importante a também a época. gente estar sempre ligado às notícias e novidades. Por quê? Tudo que está acontecendo no mundo. Porque se você é mais atualizado, você tem mais noção dos riscos que pode vir, né? Então, eu acho que isso é muito importante também. Você está sempre ligado no... Eu costumo falar que hoje é uma obrigação. Você tem que... E o mercado Tem que estar antenado. muda. Tem que estar antenado. E o mercado muda Antenado. de hoje para amanhã, muda. E eu Que tô é a vendo gestão também, de risco, né? por conta do preço também dos grãos, né? Existe um grande até a galera que está estudando aí, uma área para se focar, é a questão da pesquisa de novos produtos complementares, que não são industrializados, certo? Por exemplo, tem uma moçada que veio aqui e mostrou um produto que era, acho que era caroço de algodão, mas porque antigamente o caroço de algodão tinha um item dentro dele que fazia mal, não sei. Gospel. Isso. E aí agora tem uma forma de fazer que eles mesmos desenvolveram, inclusive eles devem ser parceiro de vocês. Eles estão hoje, se eu não me engano, é Jussara, que fica a esmagadora deles, né? Então existe também, né, essa parte de pesquisa de P&D de novos produtos. Por exemplo, antigamente a gente fazia só aquele do grão, não é sorgo, é o... Como é que é o nome dele? Tem um parente do sorgo. Milheto? Milheto. Milheto era só normalmente focado para cobertura, porque ele cresce rápido e tal, faz uma cobertura rápida, depois desseca e emite soja. Mas já entra, né, com uma segunda opção, fazer um milheto grão. Exato. Inclusive tem um cliente nosso no Mato Grosso do Sul que está fazendo algo que é inovador, que é grão úmido de milheto. Que até verdade. então eu não conhecia. Eu também não. Pois é, A entra aí gente- nesse aqui, né, pesquisa de novos produtos, né? Exatamente. Assim, no mercado que está hoje, nesse passo a nutrição evoluiu muito, né? Você fez a pergunta como a nutrição evoluiu. Uso de subprodutos. Subprodutos. Hoje é obrigação, né? Então, o caso mais recente é DDG. DDG. Então, hoje, Bacana. há pouco O do tempo milho. atrás, existia uma certa resistência, inclusive, de alguns nutricionistas do Brasil, de usar DDG por ignorância, por falta de conhecimento. Só que aí, inclusive... Explica pra turma o que é DDG também. DDG é um subproduto quando você extrai, você produz etanol a partir de cereais, né? De milho e sorgo. Então, você tira o amido do milho, ele é convertido em etanol, e aí o que sobra do milho, ele é concentrado no que a gente chama de DDG, que é o grão seco de destilaria, né? E o WDG, O WDG é úmido. que é o que vem da cana também. Não, Ou WDG, ambos vêm do milho e do sorgo. Um é vem seco dos dois. e o outro é úmido. Exatamente. A única entendi. diferença é que um é seco e o outro é úmido. E não era utilizado, era um subproduto antes. Não é que era utilizado, sempre foi utilizado, principalmente nos Estados Unidos, há muitos anos, só que o brasileiro não conhecia.
E quando a gente não conhece alguma coisa, você fica um pouco resistente, né? Entendi. Assim, então, logo que os DDGs chegaram no Brasil, a gente já de cara, não, pode usar, porque a gente tinha esse conhecimento vindo lá dos Estados Unidos. Sim. Só que muita gente vai, mas será que vai, será que não vai? Só que hoje já difundiu. Tem um tempo de validação, né? Tem, só que esse tempo hoje é muito rápido. Inclusive, muito naquele exemplo que eu usei antes, da fábrica de ração a granelo na fazenda, simples, a gente usa o DDG. Sim, sim. Né? Sim. É o DDG, caroço de algodão, então é paletezinho de soja, né? Casca que é casquinha de soja. Soja peletizada. Polpa cítrica em São Paulo. Polpa cítrica. Tem muito. Aí é a questão da disponibilidade, né, Pedro? Que também tem que avaliar na hora de fazer a formulação. Aqueles ingredientes que você tem disponível, né? Ali, que está próximo à fazenda, por conta realmente de frete, né? Do custo dele. E olhando também essa questão da pesquisa, tem uma fazenda nossa, né? Que eu acredito que esse será o futuro das fazendas de pecuária. Porque quando você vai comprar pensa numa fazenda de um rebanho em torno de acima de 1.000 animais, né? Que já é um rebanho razoável, certo? Você não vai conseguir comprar um lote, né? Digamos que essa fazenda seja de recria e engorda, né? Então você não tem aí a padronização de todos os animais que você vai comprar. Você vai comprar um lote lá de 30 animais de um jeito, 20 do outro, 40 do outro. E automaticamente isso faz com que a dieta seja diferente. E aí o uso de tecnologia que eu estou falando para vocês seria o quê? São balanças que antigamente tinha só em centro experimental, né? De faculdade ou de Embrapa da vida, etc. Onde você faz o quê? Você pega parte dessa moçada, desse lote, 4, 5, 6 animais, né? E coloca numa área, né? E onde você vai colocando dietas diferentes. Por exemplo, eu pego uma base de produtos da Nutron, mais outros subprodutos, certo? Lanço nessa moçada, uns 30, 40 dias, não sei qual é o prazo para você poder aferir a eficiência daquela dieta, certo? E aí depois que der certo, você faz lá com várias e vê, essa aqui deu a conversão alimentar viável, colocando lá a balança no bebedouro, né, usando RFID, e aí você começa a passar pro restante do rebanho e você tem um aumento de lucratividade no final do dia. Eu acredito que essa tecnologia que entra no pesquisa e desenvolvimento será mais difundida nos próximos anos. Vocês concordam com isso? Isso faz eficiência, até demonstra, vira resultado para uma empresa de vocês como a Cargill? Sim, essa é a tecnologia que ela vai chegar em algum momento, né? A gente já tem as balanças de passagem que a gente fala, você coloca a balança no pasto. O animal, quando ele for beber água, por exemplo, obrigatoriamente tem que passar ali, ele é pesado todo dia, então você sabe qual animal que está ganhando mais peso, qual que não está e tudo mais. E hoje nos Estados Unidos, por exemplo, já está no modelo ainda experimental, que é como se fosse um container, e ele tem coxos, a placa solar, então você não precisa ter preocupação de não ter energia e tudo mais. Sustentar. Cada animal tem um brinco. Então, o animal chegou lá, o animal X, ele está ganhando X quilos, então ele merece X quantidade de suplemento. Então, é uma suplementação individual, mesmo não estando a pasto. Não sei quanto tempo vai demorar para se tornar uma realidade. O Brasil tem um desafio grande, que é a escala. Certo. A gente tem muita fazenda grande no Brasil. Quando a fazenda fica grande, a escala aumenta as dificuldades. Logística, né? Logística e tal, fica muito difícil, muito complicado. Mas é um tipo de tecnologia que já está surgindo, que já está... E vem a favor, então, né? E vem a favor. Porque não, ele vai aferindo tudo que você está planejando e você consegue ter em tempo real fazer essa análise mais detalhada do seu Só que ela tem que ser execuível também, né? Não adianta nada ter uma tecnologia que ela não seja execuível no meu sistema produtivo. Então... Entendi. Eu sempre tive uma dúvida sobre... Quando eu mudei para o México, a carne lá é totalmente diferente da daqui. O sabor é péssimo. É como se fosse aquela carne que ficou no congelador vários meses. E aí eu fui procurar saber. Eu falei, mas por que essa carne é assim? Será que o boi de lá é diferente do daqui? Aí me falaram, não. Eles são criados à base de ração e não tem pasto. De vocês tem pasto. Eu falei, será? Alguma coisa de errado. O que vocês acham que pode interferir no final ali da carne? A alimentação interfere? Com certeza, tem uma total interferência. No meu pós-doutorado eu trabalhei só com esse aspecto de qualidade de carne e é muito notório. Se você vier um americano comer uma carne típica brasileira de pasto, ele vai achar ela pior do que a dele. Porque a experiência dele é um animal taurino, alimentado à base de grãos, que tem um sabor peculiar. E a nossa carne à base de pasto, ela tem um sabor diferente. Então os ácidos graxos que compõem, né, a carne e tudo mais, e a gordura, ela traz um sabor
diferente, de então fato. Muda, com certeza. É que nem a galinha caipira e a galinha grande. Exatamente, muda sim. Da mesma forma que você falou, o brasileiro sai daqui e vai pra lá, acha estranha a diferença de sabor. Eu ficava assim, Pedro, meu Deus, cadê uma carninha de pescoço da vaca brasileira? Exatamente, então isso é... E sabor é uma questão muito peculiar de cada cliente, né? Então... Você vai pro Japão é uma coisa, você vai no México, você vai na Europa, enfim. Então tem essas diferenças. Então, assim, lembrando aí pra você, né, que tá gostando do nosso podcast aqui, lembra de inscrever aí no nosso canal, né, acionar o sininho pra você receber as notificações de todos os novos episódios, toda quinta-feira, né, no YouTube, Spotify, Deezer, todos os canais, certo? E agora vamos aqui, 3 dicas de ouro, né, pra não errar na hora de investir em nutrição. Primeiro, Fabiola, você. Planejamento, com certeza. Planejamento, já anotei 5 vezes já. Pode anotar de novo. 6 vezes. Planejamento. Conhecimento, né? O pessoal aí do campo profissional tem que estudar, né? Investir em conhecimento, investir em saber o porquê, né, Pedro? Porque, assim, a gente vê que às vezes tem muita gente no campo que quer trabalhar com nutrição e o pessoal acha que é só misturar alguns ingredientes, colocar comida no coxo, né? E vê muito, assim, de forma geral, né? Manejo e esquece de entender o porquê que as coisas estão acontecendo, né? Então, acho fundamental a gente entender aí o porquê das coisas pra gente... E o terceiro? E equipe, né? Porque quem vai fornecer comida pra gente lá na fazenda, quem vai colocar comida todo dia, se o cara errar, se o boi não comer a quantidade que ele precisa e não ganha peso, não dá lucro. E a visão 360, né, que o Pedro falou, né? Então é chegar lá, não olhar só a nutrição, olhar a questão de solo inicialmente, né, de adubação desse pasto, né, de divisão de cercas, de manejo sustentável. Tem que olhar tudo. Isso aí. E 3 dicas suas, Pedrão? A gente tem falado muito, a gente fala 3 P's, produtos, processos e pessoas. Ou seja, eu preciso ter produto de qualidade, eu preciso ter processos bem implementados, executados na fazenda, e por trás de tudo isso eu preciso ter pessoas treinadas, valorizadas, capacitadas, engajadas e tudo mais. Em falar em pessoas, você que aí tá querendo entrar para agrárias, né? Vocês conheceram 2 profissionais, agora zootecnistas topíssimos. Então, assim, qualquer dúvida que vocês tiverem, vai lá no perfil deles no Instagram, vai buscar mais informações, porque Fabiola apaixonou à primeira vista, né, por zootecnia. Depois que leu lá a grade? O Pedro já... Mesma coisa? Os dois, Pedro já se apaixonou depois de ter recebido, né, informações de outro colega. Então, assim, a zootecnia surge para os universitários também, né? Então, se você tem oportunidade e tem essa faculdade disponível, é um curso muito bacana, viu? Parabéns vocês dois. Posso fazer só uma propagandazinha antes? Lógico. É porque eu também estou como diretora em Goiás da Associação Brasileira de Zootecnistas. Então, quem quiser aí conhecer um pouco mais da zootecnia, saber como que nós atuamos, né? Pode falar comigo, me manda uma mensagem lá que eu explico certinho, né? Tem que fazer depois um podcast só falando de zootecnia, né? As oportunidades do mercado de trabalho. Isso. Porque eu acho que a maioria da sociedade ainda tem uma visão não completa do que é o profissional da produção animal. E aqui, embora eu seja zootecnista, existem grandes oportunidades para agrônomo, veterinário e tudo mais, porque a gente precisa de gente boa. Isso é verdade. Isso. E as oportunidades são muito grandes. Então, assim, quem é bom, hoje um profissional completo, ele é disputado no mercado a tapa. Verdade. A tapa. E o salário... Sabe o que eu vejo também? Eu vejo quanto vocês, zootecnistas, conquistaram o espaço. Porque há muito tempo atrás, eu lembro na época da faculdade, o pessoal falava assim, ou era médico veterinário ou era agrônomo. Zootecnista era em terceira opção. E não é assim. Cada um tem uma função diferente. Isso. Né? Então, eu vejo quanto o trabalho do zootecnista é importante e o quanto tem vocês buscado, assim, estar mais, assim, à frente, né? E presente, mostrando que não. Vocês, o lugar de vocês é em primeiro, como qualquer outra profissão agrária, né? Isso é muito bacana. Nós trabalhamos juntos, né? As 3 profissões trabalham juntas, elas se complementam, né? E a zootecnia realmente cresceu aí nesse período, porque nós trabalhamos efetivamente somente com a produção animal, né? Então, dentro ali da fazenda ou na indústria, na qualidade, né? Essa é a área que nós nos especializamos, né? Durante a graduação. Então é isso aí, agora nós vamos para a nossa reta final, que é o nosso Pinga Fogo. Vai lá, diretor, solta a vinheta do Pinga Fogo. Para você, o que é agro? É a minha vida. Pra você, Pedrão? Tudo. Estilo de vida pra você? Pecuária. Pecuária de corte. Pra você? Eu posso copiar aqui agora? Esse negócio aí buga a mente da gente. É o campo, o meu estilo de vida. Investimento. Boi. É necessário. Modão.
Modão Bruno Marrone. Essa é goiana. João Carreiro, Pardinho. Um dia perfeito. Na fazenda com a minha família. Também com a minha família. Esse aqui você sabe muito disso aqui. Um corte de carne. Um corte de carne? Que você gosta. Flat iron. Esse eu nem conheço. Flat iron. Flat iron, um corte novo, muito bom. É tipo o ombro do boi. Parte interna do ombro do boi. Top. Aí eu vou ficar com a minha picanha. Picanha? E agora, o que vocês fariam se vocês tivessem 10 milhões de dólares para investir? Investiria em pecuária, sem dúvida nenhuma. Teria uma fazenda de recria e engorda. Recria e engorda. Eu também investiria em pecuária. Engorda também. Tá vendo, pessoal? A paixão deles por pecuária aqui, ó, tá... Nossa senhora. Eu não tô copiando o Pedro, Até não. o pingente dela é um boi, ó. É verdade. Tá vendo? E você, menina, o que faria com 10 milhões de dólares? Ó, eu ia ter a fazenda, viu? Eu queria uma Também. super fazenda e um puta negócio. De tudo que vocês Eu pensar. também. Vou só acrescentar uma coisa. Eu ia comprar uma RAM. É? Ia. Uma Dodge Ram? É lógico. Aí eu ia pra minha essa bruta, fazenda, né? Ela, com Juliana, Deus o livre. cheinho de boi e com uma RAM. Uai, gente, não é? E eu não. Se eu tivesse 10 milhões de dólares, eu investiria em profissionais como vocês, né? Foi um prazer estar com vocês aqui. Eu acho que o Brasil precisa de zootecnistas, né? Eu acho que essa aí é uma profissão muito... Eu não conhecia há 7 anos atrás. Eu não conhecia, eu ouvia falar muito do agrônomo e do médico veterinário. Não entendi qual que era a função do zootecnista. Eu acho que isso... Por isso nós temos que fazer um podcast só para isso, porque pessoas do urbano não sabem, né? Qual que é a função e a gente tem que despertar isso neles, certo? Se eu tivesse voltado aí há 10 anos atrás, né? A hora que eu fui escolher minha faculdade, talvez, com certeza, seria uma das profissões que eu analisaria com cuidado e se eu olhasse a grade, eu seria um zootecnista. Você como um engenheiro civil tá um bom zootecnista. Você tá entendendo muito tá bem. entendendo. Opa. E também investiria, né, em nutrição, né? Com Eu acho certeza. que você ter a fazenda com o gado lá investindo em nutrição. E nutrição começa desde lá do solo, né? A gente teve uma aula aqui hoje. Não é só a questão da alimentação e do produto específico, independente da marca que você vai utilizar, né? Então não é só de sal que vive meu gado. Você tem que manejar o seu pasto, né? Entenda, fazer aí o manejo de forma correta. Então, agradecer vocês aí pelo convite. Eu acho que foi uma história inspiradora. Acredito que vocês tenham inspirado muitas pessoas. E vamos marcar para nós conhecer também a atividade no campo, né? Porque o Agro em Dia também acontece fora daqui, fora dos estúdios, né? E obrigado aí por vocês. E é isso aí, ó, um prazer receber vocês dois. O César deixou um beijo pra vocês, tá? Ele queria estar aqui hoje, mas ele não pôde. E ele ia amar esse conteúdo, né? Vai pagar o churrasco ia agora, mesmo. né? Agora você vai pagar o churrasco. Ele é tudo certo. apaixonado por pecuária, né? Então, ele deixou um beijo pra vocês. E vocês não esqueçam de inscrever Aqui no canal. aqui no canal. Manda pra todo mundo esse vídeo. Se você conhece alguém que gosta de pecuária, gosta de zootecnia, essa é a oportunidade pra eles adquirirem mais conhecimento, viu? Quer entender mais de nutrição? Segue o Agro em Dia. Fechou? Um abraço e solta a vinheta aí. Muito obrigada. Aqui nós tem dinheiro, mas usa chapéu de palha.